Olá, minha gente, tudo bom? Vamos aumentar o nosso conhecimento sobre funções. Numa aula passada, eu mostrei para vocês o conceito intuitivo de uma função. Nós até utilizamos como exemplo a diária de um garçom que dependia de um valor fixo mais a quantidade de mesas que ele atendia por um valor de R$15. Lembram disso? Então nós vamos agora ampliar o nosso conceito de função. Aquilo foi uma intuição de uma noção de função. Então dados dois conjuntos A e B, se para cada elemento de A houver um único correspondente em B, essa relação é chamada de função. Então, eu coloquei aqui esse diagrama no quadro, vamos entender o que acontece no diagrama. Então, observe que, pela definição, a definição diz que para cada elemento do conjunto A tem que haver um e um só correspondente no conjunto B. Ou seja, note, por exemplo, que o menos 1 está associado a menos 1, o 0 está associado a 1, o 1 está associado ao 3 e o 2 está associado ao 5. Observe que nesse conjunto A, de onde está partindo a nossa flechinha, todos eles têm um correspondente no conjunto B. Mas note que cada um tem apenas um correspondente só no conjunto B. Então, no conjunto A, não pode sobrar elementos sem flechada, sem dar a flechada, e um único elemento não pode estar sendo associado a outros dois. Então, isso tem que ficar bem caracterizado para a gente, né? Que vai ser função se para cada elemento do conjunto A, do conjunto de partida da flecha, houver um e apenas um correspondente no conjunto de chegada, que é o conjunto B. O conjunto de onde saem as flechinhas, a gente chama de domínio. E o conjunto que está recebendo a flechada, né, é o conjunto do contradomínio. Esses elementos do contradomínio que estão associados a cada elemento do conjunto de partida, cada elemento desse é a imagem do elemento do conjunto do domínio. Então, quando isso acontece, nós estamos diante de uma relação chamada função. Bom, como é que nós podemos representar uma função? Então, uma função de A e B, a gente pode representar, por exemplo, eu coloquei aqui f de x é igual a 2x mais 1, ou que y é igual a 2x mais 1. Então, observe que a f de x é o valor do elemento do conjunto B. Então, cada elemento do conjunto de chegada da flecha, eu vou chamar de y, e os elementos do conjunto de partida, eu vou chamar de x. Então, x está representando cada elemento do conjunto do domínio, e a letra y está representando cada elemento do conjunto do contradomínio, ou seja, do conjunto de chegada da flechinha. E aqueles elementos que estão associados aos do conjunto de partida são a imagem dos elementos do conjunto de partida. Então, nós podemos ver que, nós vimos na aula anterior, que toda função ela tem uma lei de formação. Esses valores, esses elementos, eles estão associados, sendo regidos por uma função, ou por uma sentença que permite que isso não aconteça a esmo. Isso aqui tem que respeitar a uma lei de formação. Que para o caso dessa função que eu coloquei no quadro, a função de x vai ser 2x mais 1 é igual a y. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que para cada valor que eu colocar, para cada valor de x que eu colocar aplicando na lei de formação, nessa lei de formação, isso vai resultar em um valor de y. Então note que, por exemplo, ó, quando eu pego o valor de x menos 1 e coloco no lugar de x, eu vou ter 2 vezes 1, 2 vezes menos 1 está dando menos 2. Com mais 1 vai dar menos 1. Então, menos 1 é a imagem de 1, de menos 1. Então, o elemento x
menos 1, ele é a imagem do elemento menos 1 do conjunto de partida. Quando x vale 0, ó, quando x vale 0, ele está, o zero está associado ao valor de 1, não é? Então, como é que nós encontramos isso? Ó, eu vou pegar o valor x igual a 0 e vou colocar no lugar do x da lei de formação. Então, no lugar de x, eu vou trocar por 0. 2 vezes 0, 0. Mais 1 é igual a 1. Então, note, o 0 produziu 1 como seu correspondente, ou 1 é a imagem do elemento 0. Quando x vale 1, no lugar de x, eu vou colocar 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Quando x vale 2, quanto vai valer meu y? Então, ó, vou colocar no lugar de x o 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, cada elemento do conjunto A, que são representados pela letra x, resultou em um valor de y. Daí nós podemos associar que essa relação de conjunto, ela produz um par ordenado, onde o primeiro elemento vai ser o x e o segundo vai ser o y. Então nós podemos colocar esses elementos que estão associados nessa função representados na forma de um par ordenado. Então note, ó, menos 1 está associado com menos 1, então eu tenho o par ordenado menos 1, menos 1. Quando x é igual a 0, quando x é igual a 0, a imagem dele vai ser 1. Então o par ordenado vai ser x valendo 0 e y valendo 1. Quando x vale 1, qual foi a imagem dele? Ó, correspondente dele, 3, né? Então, o par ordenado correspondente ao nosso diagrama vai ser x valendo 1 e y igual a 3. Quando x vale 2, nós vamos ter o par ordenado x2 e y5. Então, como nós vimos, numa função, todos os elementos do conjunto A, eles precisam ter um correspondente no conjunto B. Ah, mas pode sobrar elemento no conjunto de chegada, no contradomínio? Pode. No contradomínio pode sobrar elementos. Pode sobrar elementos no conjunto de partida? Não. Todos eles têm que ter um correspondente e apenas um correspondente, tá ok? Depois nós vamos fazer uma outra aula mostrando quando a relação ela é função e quando ela não é função, tá legal? Então assistam esse vídeo, leiam essa matéria que existe também no livro de vocês, para a gente poder prosseguir com essa matéria que é super importante daqui para frente para vocês. Então, minha gente, aquele abraço, estudem direitinho e a gente se vê depois. Se cuidem, minha gente.